Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Eleições 2024, sabatinas com os candidatos do segundo turno das eleições em São José dos Campos. E, no dia de hoje, eu tenho a honra de receber em nossos estúdios o prefeito da cidade de São José dos Campos, Anderson Farias, candidato à reeleição pelo PSD. Prefeito, seja muito bem-vindo aos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço, viu, mais uma vez. Obrigado, Fabrício, parabéns à Jovem Pan e a você por essa oportunidade em podermos falar um pouco sobre o futuro de São José. E eu começo essa entrevista falando sobre o primeiro turno das eleições. O senhor sagrou-se campeão nas urnas com mais de 50 mil votos, tá, acima do segundo colocado, e a bancada de sustentação ao seu governo, né, foi reeleita com 80% das cadeiras legislativas na disputa à reeleição pelos vereadores. O senhor é o prefeito melhor avaliado dos últimos 20 anos na cidade de São José dos Campos. Como é que o senhor enfrentou tantas desconstruções da oposição do primeiro turno e esse resultado o senhor já esperava? Olha, Fabrício, você colocou uma coisa importante, né? Esse processo do político ou da campanha, né, com desconstrução. Eu há muitos anos não vi uma campanha com tantas desconstruções, fake news, usando as redes sociais, né, para poder desconstruir a imagem das pessoas. Isso é muito ruim. O que eu esperava era uma campanha um pouco mais de alto nível, para se discutir problemas que a cidade tem, quais são as soluções, né, para a gente poder debater. Infelizmente, isso nem no primeiro turno e nem agora no início do segundo turno houve. Por outro lado, de minha parte, sempre apresentando propostas, conversando com as pessoas, reconhecendo aquilo que nós precisamos melhorar, né, para que a gente possa também continuar avançando, reconhecendo e enaltecendo também o que nós tivemos e fizemos de positivo, porque eu não faço isso sozinho. Quando a gente também enaltece algo de positivo para a cidade, quando a cidade ganha uma certificação de inteligente, resiliente e sustentável, envolve milhares de pessoas, aliás, envolve a você, cada cidadão da cidade que também tem seu esforço para que a cidade conquiste uma certificação como esta. Estou dando apenas um exemplo. Então, mas eu acho que o resultado veio daquilo que a gente sempre espera, um resultado bom, não tenha dúvida disso, mas foi muito superior, 3 vezes mais do que as próprias pesquisas demonstravam. Por outro lado, você falou 50 mil votos, né, a mais do que o segundo colocado, mas muito próximo daquilo que eu sentia na rua, né, com a recepção das pessoas, com as abordagens que eu recebo na rua. Até porque o processo de pesquisas eleitorais se tornou no principal fake news das eleições em todo o Brasil, né? Infelizmente. É uma coisa que nós vamos precisar rever, inclusive, para as próximas eleições. Sim, hoje, aqui em São José dos Campos, nós questionamos algumas pesquisas, e não pelo fato do resultado de nós estarmos numa posição X ou Y, mas porque realmente era gritante o resultado dessa pesquisa. E foi comprovado e demonstramos, né, que os seus planos amostral, ou seja, estavam errados, né? Não tem como colocar Eugênio de Mello, por exemplo, teve 2 pesquisas que usou que Eugênio de Mello com 13% do eleitor de São José dos Campos. Eugênio de Mello é um distrito de São José dos Campos, mas ele representa ali, no máximo, 3,2% do eleitorado. Então, isso daí são números que distorcem o resultado de uma pesquisa. Aí você fica com uma pergunta, foi por erro, né, ou foi intencional? Quer dizer, você deixa em dúvida. Isso é muito ruim quando as pesquisas deveriam ser pesquisas sérias, controladas pelos órgãos fiscalizadores ou até pela própria Justiça Eleitoral, para que desse as informações corretas. Sabemos que pesquisa também é uma fotografia muito do momento, né, daquele momento, mas são fotografias que foram tiradas de forma totalmente erradas. Prefeito, antes de nós começarmos com as principais alterações, né, previstas agora no plano de governo para a próxima gestão, caso o senhor venha a ser eleito, eu queria falar um pouquinho ainda sobre o processo de campanha eleitoral do primeiro turno. Qual foi o pior momento do primeiro turno que o senhor passou? Olha, principalmente, acho que quando você tem do outro lado, né, alguns ataques, e aqueles ataques são mais voltados pessoalmente, principal, né, de contar mentiras. Né? Nós temos aí algumas mentiras que são contadas pelo meu opositor com relação que a cidade está quebrada. Primeiro era o discurso da cidade quebrada. Isso aí já foi provado que não é verdade. Aí agora é com o discurso de que a cidade vai quebrar, que também já está desconstruído e já provamos até na justiça que não é verdade, ele não pode dizer isso. Agora é dizer que o Instituto, que eu estou gerando dívida, que também não é verdade. Essa a questão do Instituto, eu honro com os pagamentos e com os compromissos. Então, quando falava do caloteiro,
Isso, na verdade, é uma ofensa para mim, pessoal, pelo esforço que eu e toda a minha equipe e todos os servidores fazem diariamente para que a gente possa ter a gestão eficiente dos recursos públicos dos seus impostos. Então, assim, isso para mim é um grande ataque que eu não permito, mesmo porque me esforço, economizo clipes na prefeitura, porque o dinheiro é seu, o dinheiro é nosso, eu também pago os meus impostos. Então, isso daí foi o que mais me machucou, porque tem opositores, tem alguns que não me conhecem, né? Então não sabem da minha história, mas tem um opositor que sabe da minha história, me conhece, sabe quais são os meus valores, da qual eu defendo, eu não mudei, mas infelizmente acredito que o lado ele deve ter mudado. Por isso que ele não me enxerga já como eu sou, como ele me conhece. Acho que deve ser isso daí, isso me chateou bastante. Prefeito, o senhor é um político de bastidor, né? Durante toda a sua trajetória da militância no PSDB, tendo colaborado com diversos governos do PSDB, ajudou a imprimir, né, a São José que nós temos hoje. E é a primeira vez que o senhor está como protagonista do processo eleitoral, né? Esse protagonismo, ele o leva para um ambiente que o senhor já está acostumado ou o senhor ainda tem alguma dificuldade em lidar com isso? Então, em todos os postos que eu assumi, né, em todas as secretarias, como diretor de compras, diretor da saúde, fui secretário de administração, de transportes, secretário de governança, vice-prefeito, hoje como prefeito. Lógico que com uma responsabilidade muito maior, mas todas as funções que eu ocupei, o que cada um de nós ocupamos, sempre você tem as suas responsabilidades. Mas eu aprendo sempre, né? Aprendo todos os dias. Hoje, como prefeito, aprendo ainda todos os dias um pouco sobre a cidade, aprendo com os joseenses, seja com sugestões que eu recebo. Então, acho que é um processo, né, de nós termos uma humildade de também reconhecer aquilo que, para poder, né, reconhecer o que está errado, reconhecer aquilo que nós talvez erramos, mas nós mais acertamos do que erramos, porque a gente tem essa capacidade de saber ouvir. E aí, quando eu falo essa capacidade minha, mas de toda a minha equipe também, porque assim tem que ser. Não adianta eu ter uma posição ou uma postura e minha equipe não. Então, toda a equipe ter essa mesma postura de saber ouvir, assim a gente consegue construir. Falando, sendo transparente, contando a verdade, nunca dizendo, eu tenho uma regra dentro da prefeitura que eu sempre digo, não se pode dizer que não tem dinheiro. Qualquer coisa que alguém peça, né, que o cidadão peça, você não pode falar para ele, não faço porque eu não tenho dinheiro. Não, dinheiro tem. Explique para ele que neste momento a prioridade não é aquilo que ele queria e gostaria. A prioridade hoje está investindo em X lugar, tal lugar, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele pode até discordar das prioridades que nós elegemos, né, e de acordo com o que nós ouvimos, mas não dizer que não tem dinheiro. Porque no poder público tem muito disso, né? Não posso fazer porque não tem recurso. Aí ele vira a esquina, vê algo acontecendo e fala, pô, acabou de falar para mim que não tem recurso, está fazendo? Recurso tem, são os impostos que as pessoas contribuem. Então, isso daí eu sempre aprendo todos os dias. Mas, lógico, ser prefeito de uma cidade como São José dos Campos é um orgulho, é uma honra, né? Mas é uma grande responsabilidade em representar uma cidade como essa. Prefeito, antes de nós irmos para o comercial, eu queria trazer aqui para essa conversa, né, um episódio que aconteceu essa semana, esse final de semana, que a oposição explorou, que foi um roubo de uma motocicleta na zona sul de São José dos Campos. Antes das postagens terem continuidade por conta dos opositores políticos, a GCM, por meio de toda a tecnologia, já havia identificado e a polícia já estava resolvendo o caso. O deputado André Fernandes, que lidera as eleições em Fortaleza pelo PL, elencou São José dos Campos como o modelo de segurança pública a levar para essa capital. Como é que o senhor vê a sensação de segurança da cidade hoje? Você vê que, né, o André Fernandes, né, candidato lá pelo 22, ele tem esse reconhecimento com a cidade, né? Infelizmente, talvez o companheiro de partido dele, que é o meu opositor aqui, não tenha esse entendimento. É uma pena, né? Não consegue enxergar o que a cidade tem. Primeiro que chama muita atenção da forma como foi feito esse assalto. Não é algo comum aqui em São José dos Campos. Isso já deixou todas as forças de segurança já em alerta para algo que não é comum. Aqui hoje nós já temos algumas regras. Uma cidade que está com os menores e melhores indicadores dos últimos 24 anos. Estive hoje com o Coronel Telhada, que visita a nossa cidade sempre. O delegado Palumbo, que é deputado federal, sempre visita a nossa cidade, sempre também levando, né, aqui os dados da nossa cidade, sempre elogiando as nossas forças de segurança. Isso também faz com que os nossos homens e mulheres se sintam também prestigiados
privilegiados pelo trabalho com o qual eles fazem, que é nos proteger as pessoas de bem. Então, agiram rapidamente, né? A polícia, né, com as câmeras, com as imagens, já identificou já os 4 elementos, 3 já estavam identificados, né, já em menos de 24 horas já estavam esses 3 com seus mandados de prisão já expedidos pela justiça, a Polícia Civil já prendeu 1 agora, com menos de 36 horas, os outros 3 com certeza serão agora pelas próximas horas, e a moto foi recuperada em menos de 24 horas e entregue ao seu proprietário. Então, assim, você vê que é uma ação rápida, né, que aconteceu, e as pessoas podem contar que, de fato, nós temos aqui, né, não só um investimento em tecnologia, não é só uma câmera que está na rua, não, tem uma inteligência por trás dessa câmera, mas tem também homens e mulheres que estão nas ruas preparados para nos proteger e para solucionar esse tipo de crimes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o nosso programa especial Eleições 2024 São José dos Campos, segundo turno, que recebe o prefeito da cidade, candidato à reeleição, Anderson Farias. Fique comigo. Que saudade! Camarão, coco, bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, o programa líder de audiência da TV aberta na maior rede de rádios do Brasil. Eleições 2024, segundo turno, São José dos Campos. No programa de hoje, nós recebemos o prefeito da cidade, candidato à reeleição pelo PSD, Anderson Farias. Prefeito, propostas para o primeiro mandato do Anderson Farias, eleito prefeito da cidade, já que você substituiu o Felício Ramute, né, na condição de vice. O vice é uma candidatura que, ao mesmo tempo, ela é de observação, partícipe, vacância e colaboração, né? Qual a principal diferença entre o seu exercício como vice-prefeito na gestão do Felício e agora como prefeito eleito numa possível eleição agora no dia 27 de outubro? O que muda no plano de governo? Olha, hoje, né, a minha participação com o Felício sempre foi uma participação muito próxima. O Felício, primeiro que ele é um gestor público que gosta principalmente de construir líderes, né, e dar oportunidade para as pessoas, e principalmente os mais jovens, dentro da política, ou seja, dentro do partido, ou seja, dentro da gestão pública, né? Então, eu tive essa oportunidade também de trabalhar na coordenação da sua campanha, de trabalhar também na formação e na formulação do seu plano de gestão, que nós não damos o nome de plano de governo, plano de gestão, e também na hora de executá-los. Por isso que, quando ele assim teve que ir para o governo do estado de São Paulo, precisou renunciar à prefeitura para se candidatar a vice-governador. Eu assumi a prefeitura e dei continuidade nesse trabalho. Ficou muito mais fácil. O vice, ele tem um papel ali que ele não é o prefeito, mas ele está a qualquer momento preparado para poder assumir, por alguma razão, por um compromisso, por uma viagem, por um descanso, né, que possa ter. Então eu sempre tive, né, preparado ao lado dele para dar continuidade e não para implementar algo que é meu ou dele, não, porque nós construímos juntos. Isso eu fiz agora igual, a minha postura foi igual, idêntica com o Coronel Wilker. É um vice
né, na qual foi escolhido dentro da coligação, mas que participou desde o início da formação da coligação, da construção do nosso plano de gestão, porque se eleito formos, nós vamos trabalhar juntos e nós dois temos um papel importante perante toda a nossa equipe para poder cumprir, né, o nosso plano de gestão. Quer dizer, compromisso assumido, nós temos agora que fazer com que aquilo saia do papel. Mas o senhor colocou muito bem, né, a questão do cumprimento do plano de gestão. Mas a minha pergunta é o que muda do plano de gestão que está em exercício para o próximo plano de gestão. Quais são os principais desafios a serem enfrentados? Não, temos vários desafios que a gente avançou, né, em muitas áreas. Nós temos agora grandes desafios no transporte público, algo que não estava no nosso plano de gestão, né, passada, até porque nós estávamos com outro problema, com a pandemia na eleição passada, esses compromissos, né, atrapalhou muito e afetou demais o sistema de transporte público. Então nós temos agora uma proposta agora que é muito mais moderna para uma mudança e transformação do nosso sistema de transporte público. A saúde também, nós estamos com um processo grande, principalmente temos que fazer em parceria com o Estado e com a União, que é toda essa repactuação de atendimento do SUS. Hoje em São José dos Campos, né, a gente tem uma sobrecarga de pacientes, ou seja, de usuários do sistema SUS na nossa cidade. Temos mais de 1 milhão de cartões do CRA ativos em São José dos Campos, ou seja, uma outra São José sendo atendida dentro de São José dos Campos, na nossa rede, sem nenhum custo de valores externos. Então isso a gente precisa repactuar, né? Então temos esse desafio na saúde, que é um grande desafio, e temos proposta para isso, seja com a construção de 2 novos hospitais que nós vamos fazer, um em parceria com a Santa Casa, lá no antigo Provisão, como também o Hospital da Mulher, para que a gente possa ter uma referência e essas parcerias de recursos também externos vindo do governo federal e do governo estadual para ajudar no nosso atendimento. Então nós temos várias... Essas pactuações já estão em exercício? Já estão em exercício, já são 2 pactuações, por exemplo, nesses últimos 8 meses, nós tivemos muitas discussões com o Eleusis, que é o secretário de Estado, e o governador Tarcísio e o Felício trabalham muito na questão da regionalização da saúde. Então isso é importante, a gente já vem fazendo algumas ações transformadoras. Então nós já podemos esperar o Hospital da Mulher no primeiro ano de um novo governo? Acho que no um ano e meio. Um ano e meio do nosso governo, com certeza a gente já vai ter já esse Hospital da Mulher, esse atendimento centralizado, com nova maternidade, e isso vai fazer com que a gente consiga também melhorar e ampliar o atendimento do Hospital Municipal. Nós vamos retirar a maternidade que nós temos no Hospital Municipal e levar para um prédio novo, e com isso a gente consegue ampliar e modernizar também mais ainda o nosso Hospital da Vila. Então, são várias ações que são uma ligada com a outra, seja da construção do novo hospital, seja da ampliação do Clínica Sul, seja do Hospital da Mulher, como também seja da ampliação do Hospital da Vila. Então, são ações, esses são dos grandes desafios que nós temos agora, que eu coloco como prioridade, que é na saúde e o transporte público. E continuarmos avançando, essa é sempre uma prioridade, isso não se mexe em absolutamente nada, que é educação e cidadania. Então, nós vamos continuarmos com os investimentos, transformar todas as nossas escolas em 5.0. 5.0 é muito mais do que uma internet, é muito mais do que um Wi-Fi. Estou falando aqui de material pedagógico de primeiro, né, de mais moderno, é o que tem de melhor no mercado, as nossas salas de aulas Google for Education, salas Maker, sala de robóticas, aulas para os, né, professores específicos e auxiliares para as nossas crianças especiais, aulas pedagógicas de contraturno, seja para reforço de matéria ou com atividade esportiva ou cultural. Então, assim, a educação é a nossa prioridade. Vamos municipalizar mais escolas, fizemos a maior municipalização da história nesses últimos 2 anos, do estado de São Paulo, foram 17 escolas, faço mais 7 escolas esse ano, e o ano que vem termino de fazer a municipalização de todo o Fundamental 1, ou seja, do 1º ao 5º ano, 100% dos alunos serão de escolas públicas do município de São José dos Campos. Perfeito. Geração de emprego e renda. O município também vai continuar investindo no ensino técnico profissionalizante? Sim, com certeza. Aliás, temos um grande avanço agora que já está em andamento. Estamos na fase final para que o MEC, o ministro, né, que é o Ministério da Educação, né, faça o reconhecimento do nosso CEPAS, que é o Centro Profissionalizante Hélio Augusto de Souza, para ensino superior, para que ele seja não só de formação, de qualificação, e passe a ser de formação. Então, estamos aí na última etapa, isso vai ser importante para o CEPAS. O CEPAS já tem uma história em São José dos Campos de formação de grandes profissionais, e agora nós vamos ter esse reconhecimento do MEC para uma universidade. Então, isso é importante. Vamos continuar fomentando o Parque de Inovação Tecnológica, que tem um trabalho
imenso na cidade com relação de formação, principalmente de pesquisa e inovação, e continuar investindo, Fabrício, principalmente na qualificação de mão de obra. Parcerias com o Senai, Senac, Sebrae e Cepaz, para que a gente possa ter uma mão de obra qualificada, preparada para o mercado de trabalho. Quer dizer, não perdermos de forma alguma uma oportunidade no mercado de trabalho por não termos as pessoas qualificadas. Para concluir essa sabatina, eu queria falar um pouquinho sobre habitação e regularização fundiária. Como o governo tem avançado nesse sentido? Há uma proposta de novas unidades habitacionais para um segundo governo do prefeito Anderson Farias? Sim, regularização fundiária é uma grande prioridade também nossa. Fizemos uma grande reformulação no nosso departamento de regularização fundiária, que fica na Secretaria de Gestão Habitacional. Avançamos muito. Aqui nós fazemos a regularização, Fabrício, entregando título de registro de imóveis. Não é termo de posse para que depois de 5 anos a pessoa entre com uma ação de uso capião. Não é isto. Aqui a gente regulariza a área, o terreno registrado em imóveis. Então, já avançamos em mais de 3.500 e temos aí, agora para os próximos anos, agora pronto para ir já para os cartórios, muitos já estão em cartório, para que a gente possa encerrar esse processo e regularizar os bairros para que assim eles possam receber infraestrutura. E com relação à habitação, nós temos grandes parcerias. Hoje, uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo, com o CDHU, 350 unidades, já estamos licitando para construir. Temos um processo também já em andamento com o Estado de mais 200 unidades e uma com o Governo Federal do Minha Casa Minha Vida, do Casa Paulista e do Casa Joseense, ou seja, os 3 governos, estadual, federal e municipal, para 536 casas que nós vamos construir. E todas elas em novos formatos, onde nós vamos colocar faixa 0 será em casas, faixa 1, 2 e 3 serão em apartamentos e serão unidades no máximo de 84 unidades. Então, para quê? Porque a gente possa dar condições e já ter essas pessoas morando em locais já urbanizados. Pode ser que o terreno seja mais caro, mas as condições são muito melhores e você precisa investir menos. Ou seja, locais onde você já tem água, esgoto, transporte público, unidade de saúde, escola, então você já tem toda uma infraestrutura. E essas contratualizações já estão sendo formuladas nesse primeiro exercício? Sim, nesse governo a gente deixa pronto, eu deixo tudo isso pronto, oficializado, seja os convênios, seja os recursos garantidos, para que a gente tenha aí 1.120 unidades habitacionais para os próximos anos. Nós vamos para um quadro agora que o senhor já conhece, que é o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e o senhor me responde a queima-roupa. Vamos lá? Vamos embora. Governo Tarcísio de Freitas. Nota 10. Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Nota 3. Uma inspiração na política. Mário Covas. A última vez que eu fiz algo pela primeira vez. Poxa vida, hein? Última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Dá um beijo no meu filho. A São José dos Campos que eu quero entregar para as próximas gerações a partir do meu primeiro mandato como prefeito eleito. É uma São José dos Campos muito melhor do que a de hoje. Essa foi a nossa entrevista com o prefeito da cidade de São José dos Campos, candidato à reeleição, Anderson Farias, que sagrou-se vencedor do primeiro turno das eleições, com mais de 50 mil votos acima do segundo colocado. Eleições 2024, aqui na Jovem Pan, conversa de bastidores. A gente se vê no próximo programa. Até lá!